Eu vou ler só um versículo, em Gênesis 15, versículo 1. E diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grandíssimo. Vou ler novamente. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grandíssimo. Deus sabe que nós sentimos medo, assim como Abraão teve medo. Hoje nós vivemos tempos amedrontadores. O medo parece ter se tornado um elemento dos mais comuns em nossa rotina. Medo de perder o emprego, medo de ser assaltado, medo de não encontrar alguém para dividir a vida, medo de não passar na prova, medo de ser rejeitado, medo de não ser bem-sucedido, medo de não ser amado, medo da gripe H1N1, medo da zika, medo da morte e também medo dos rumos do país. Mas a verdade é que ninguém gosta de dizer que está com medo, porque os medrosos são tratados com certo desdém. Eles não são apontados como exemplos e nem ocupam lugares de honra nas narrativas históricas. Os medrosos quase sempre são desprezados. Isso nos faz rejeitar esse medo que habita em nós. Precisamos entender como é que a palavra de Deus lida com o nosso medo. E aí, compreendendo isso, então nós vamos poder ter uma vida melhor. Ele sempre considerou o medo algo inerente à condição humana, mas ao mesmo tempo algo que devemos dominar, ao invés de sermos dominados pelo medo, porque o medo nos paralisa. É fácil confirmar isso. Podemos encontrar na Bíblia os heróis da fé sendo exortados por Deus a não permitirem que o medo os domine. Com Abraão, Deus disse o que nós acabamos de ler: eu sou o teu escudo, não temas, e o teu galardão será grandíssimo. A palavra de Deus disse que quem se aproxima de Deus tem que crer em duas coisas. A primeira, que Ele existe, e a segunda, que Ele é galardoador daqueles que o temem. Abraão foi chamado por Deus, estava saindo do meio de sua parentela para um lugar que Deus iria mostrar para ele ainda. Ele não conhecia muito bem a maneira de agir do Senhor e não tinha nenhuma certeza a respeito do seu futuro. Então Deus disse a ele: Abraão, eu sou o teu escudo. Escudo é algo que nos protege dos ataques do inimigo. E Deus é esse escudo para nós. Isaac também ouviu a voz de Deus, lá em Gênesis 26, 24. E diz assim: e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e eu te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Isaac não tinha ainda um relacionamento pessoal com o Senhor, que era o Deus de seu pai. E Deus disse a Isaac: eu sou contigo e te abençoarei. Deus também se revelou a Jacó, ou Israel, lá em Gênesis 46, e disse assim: falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E respondeu Jacó: eis-me aqui. E Deus disse: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e certamente te farei tornar a subir, e José porá sua mão sobre os teus olhos. Jacó ficou com medo do que aconteceria com ele no Egito. Como Deus poderia pensar em algo bom se ele e sua família estavam sendo levados para o Egito? Então Deus disse a ele: eu farei de ti ali uma grande nação. Deus também falou com Josué, o sucessor de Moisés. Lá em Josué 8:1 ele disse assim: então disse o Senhor a Josué: não temas, não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai.
Olha que te entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Por que Deus disse isso? Porque Josué ficou com medo de enfrentar os exércitos da cidade de Ai. Será que Deus daria vitória naquela empreitada? Então Deus disse a ele: eu entreguei na tua mão o rei de Ai. Deus também enviou um anjo para falar com Gideão. Está lá em Juízes 6, 22 a 23. E diz assim: vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, ai de mim, porque eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, tu não morrerás. Gideão estava com medo de Deus. Ele achou que seria fulminado porque estava na presença de Deus. Gideão não conhecia o Senhor de perto. Deus disse a ele: eu não te matarei, tu viverás. Deus também se revelou a Jeremias, lá em Jeremias 1, 6 a 8, e disse assim: então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou um menino. Mas o Senhor me respondeu: não digas que tu és um menino, porque a todos a quem eu te enviar, tu irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias também teve dúvidas a respeito de quem o protegeria em seu ministério. Como ele poderia falar a palavra do Senhor diante de tantas ameaças que ele sofria? Será que o Senhor poderia protegê-lo mesmo e guardá-lo dos seus inimigos? Então Deus disse a Jeremias: eu sou contigo para te livrar. Deus se revelou também a Paulo em visão, lá em Atos 18. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém te acometerá para te fazer o mal, porque eu tenho povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo, naquele dia, estava com dúvidas se deveria ou não continuar a pregar o evangelho lá em Corinto. Como seria o futuro dele? Pensou Paulo. Deus o guardaria mesmo do mal? E Deus disse a ele: eu estou contigo e ninguém poderá te acometer para fazer algum mal. Mas como lidar com medo? O que nos dizem esses textos? Há 2 questões principais. A primeira questão é que nenhum de nós deve se deixar dominar nem por sentimentos de inferioridades, ou seja, na área espiritual, ou também se dominar por tristeza profunda, porque está com medo diante dos desafios da vida. Sentir medo, como nós acabamos de ver na Bíblia, é normal, porque mesmo aqueles heróis da fé sentiram medo em algum momento de suas vidas. Quando o medo vier e bater na sua mente, no seu coração, ao invés de simplesmente negá-lo, ou então de se entristecer e se isolar, nós temos que lembrar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Josué, de Gideão, de Jeremias e do próprio apóstolo Paulo. Eles também sentiram medo. A segunda questão é que não podemos nos acostumar com o medo. Não devemos deixar que ele se aloje em nossas almas. O medo eventual faz parte da vida, mas o medo permanente pode nos tornar incapazes de enfrentar os desafios da vida, e ele pode nos paralisar. Essa foi a palavra do Senhor para cada um dos heróis da fé: não temas, porque eu sou contigo. Para Abraão ele disse: eu sou o teu escudo. A Isaac disse: eu sou contigo e te abençoarei. A Jacó disse: eu te farei ali uma grande nação. A Josué disse: eu te entreguei o teu inimigo nas tuas mãos. A Gideão disse: eu não te matarei, tu viverás. A Jeremias disse: eu sou contigo para te livrar. E a Paulo ele disse: eu estou contigo. Essa também é a palavra de Deus para mim e para você. Você que veio aqui hoje ou que está nos assistindo. Não temas. Você não vai morrer.
E Deus diz para você: eu sou contigo para te livrar. Eu não te entregarei nas mãos dos teus inimigos. Eu sou o teu escudo. Ou seja, eu te protejo. Eu sou contigo e eu vou te abençoar. Então, quando tentamos enfrentar nossos medos, podemos nos agarrar à certeza de que estamos na companhia de muitos personagens bíblicos, que se sentiram como nós nos sentimos hoje, mas não se deixaram dominar pelo medo. Então, como lidar com esse inimigo que se esconde dentro de nós, dentro das nossas mentes? É claro que não há uma fórmula mágica para nos livrarmos disso, mas as passagens bíblicas que nós lemos nos ajudam e podemos aprender duas lições importantes com elas. A primeira lição é que o medo se instala facilmente em nossas almas por um motivo muito simples. Porque o futuro para nós é incerto e desconhecido. Não sabemos o que vai nos acontecer quando abrirmos aquela porta e sairmos por ela. Não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Não sabemos o que será se alguma coisa vai dar certo. Será que aquilo que eu estou fazendo vai dar certo? Nós não sabemos. Não sabemos também, aí você pensa, será que eu vou vencer? Você não sabe agora. Será que eu vou conseguir? Você vai conseguir, mas pode ser que não seja hoje. Quando é que as coisas vão melhorar? Muitos se perguntam. Você não sabe, eu também não sei. Então, o que fazer? Saul foi o primeiro rei de Israel. E ele perdeu a unção porque ele desagradou a Deus. Ele deixou de ser um ungido de Deus e deixou de ter um relacionamento com Deus. Deus não falava mais com ele. Com medo do futuro, Saul, se sentindo inseguro e apavorado, decidiu procurar uma feiticeira. Ele queria saber o que ia acontecer no futuro. Então ele procurou uma mulher que dizia prever o futuro. Ele queria saber se ele iria ganhar a batalha que estava prestes a acontecer. Ele queria saber se seria ferido, queria saber se iria morrer e queria saber como as coisas aconteceriam. Algumas pessoas preferem agir como Saul. Ao invés de procurarem ter um relacionamento pessoal com Deus, porque, irmãos, Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. A oração nada mais é do que uma via de mão dupla. Você leva os seus problemas a Ele e Ele te responde. Só que muitas vezes nós não temos paciência para esperar e ouvir o que Deus quer falar. E outra coisa, às vezes Deus não quer dizer para você o que vai acontecer no seu futuro. Então, o melhor que nós temos a fazer é confiar nele. Mas as pessoas às vezes deixam que o medo do futuro tome conta de suas mentes. Que o medo do futuro invada os seus sentimentos. Então procuram cartomantes, leem horóscopos, procuram videntes e há até aqueles que vão aos profetas de Deus exigindo que Deus lhes dê resposta quanto a algo que os angustia com relação ao seu futuro. E as pessoas fazem tudo isso em busca de algo que amenize o medo que se instalou em suas almas a respeito do futuro. Há também aqueles que se cercam de planejamentos. Fazem seguros de vida, criam reservas financeiras, assinam resenhas políticas e econômicas, tentam de toda forma controlar o que pode vir a acontecer em seu futuro. O que é que você faz? Na verdade, parece que Deus não tem muito interesse em revelar sempre o que vai acontecer conosco no futuro. Vez por outra, Ele revela algo por meio dos profetas, mas Ele nunca revela tudo. A regra é que o meu e o seu futuro está nas mãos dele. E Ele não nos revela todo o nosso futuro. Então, qual é a saída? Deus propõe a Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Gideão, Jeremias e Paulo o seguinte: confie em mim. Eu estou no controle do universo e da sua vida. Eu gosto muito de um versículo que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.
Portanto, a conclusão que chegamos é que a solução de Deus para as nossas incertezas, essas incertezas que nos metem medo, é que nós possamos aprender a confiar nele. Mas nós não confiamos em alguém com quem não temos um relacionamento. Se você encontrar uma pessoa na rua e ela disser, amanhã eu vou resolver o problema para você, você vai se sentir inseguro. Será? Eu nem sei o nome dela, nem conheço ela direito. Por que será que está querendo me ajudar? Mas se um amigo seu, íntimo, disser para você, bater no seu ombro, fica tranquilo, amigo, vai dormir tranquilo, amanhã eu vou fazer isso para você, fica tranquilo. Você confia, sabe por quê? Porque aquela pessoa já deu mostras de que ela se interessa pela sua vida, de que ela tem compromisso com você. E o nosso problema é que ninguém confia em ninguém de repente. Confiança é algo que se constrói com o tempo. É algo que se constrói através de um relacionamento. É assim que o caráter de alguém é provado. Talvez seja exatamente esse o motivo pelo qual a nossa confiança em Deus seja tão frágil. Conhecemos a Deus de ouvir falar, conhecemos pelos livros, pela Bíblia ou pelo testemunho de outras pessoas, mas nós mesmos pouco sabemos sobre Ele. E sabe por quê? Porque muitas vezes não temos um relacionamento profundo com Ele. Temos pouca ou nenhuma experiência pessoal com Deus. E é nesse ponto que nós podemos introduzir a segunda lição que nós aprendemos com a leitura desses textos bíblicos. O medo encontra espaço em nossas almas porque ainda temos dúvidas sobre o caráter de Deus. Deus não é um homem para mentir, não é o filho do homem para falhar. Muita gente tem até medo de orar como Jesus orou. E ele disse assim, seja feita a tua vontade. E essas dúvidas sobre o caráter de Deus nos consomem. E são a prova da distância em que nos encontramos dele. Se estivéssemos próximos dele, se confiássemos nele, seríamos amigos de Deus. E saberíamos com certeza que a vontade dele para nós, seja ela qual for, ainda que desconhecida por nós, é muito melhor para as nossas vidas do que os nossos próprios planos. Então, qual foi a saída que Deus propôs para aqueles homens? Todos eles. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Deus está dizendo àqueles que o buscam, não temas, eu sou o teu escudo. Não temas, eu sou o teu galardão. Não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu te ajudarei. Seja forte porque eu sou o teu Deus, o tempo inteiro. E Deus deu uma solução simples. Deus falou com eles. A saída para as nossas dúvidas a respeito do caráter de Deus é nos aproximarmos dele, a fim de ouvirmos a voz dele. Deus quer falar conosco hoje. Deus quer falar conosco no século 21. Isso não aconteceu só naquele tempo. Jesus disse, o mundo não me verá, mas vós me vereis. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele não mente. Jesus disse que ele seria o nosso companheiro nessa jornada. Ele disse que ele é o caminho. Mas ele também é nosso companheiro nessa jornada. A saída é buscar um relacionamento pessoal com Deus, que ultrapassa as paredes das nossas igrejas, que ultrapassa as paredes das nossas casas, e deixar que ele entre profundamente em nossas vidas. Temos que sair da multidão. Jesus, quando falava com a multidão, ele falava em parábolas, para que as pessoas não entendessem. Mas aqueles que saíam da multidão e o seguiam, ele sentava e explicava as parábolas. Ele explicava tudo aquilo que as pessoas precisavam fazer. É preciso ouvir e andar com Jesus. Mas aconteceu algo mais. Com 3 dos apóstolos, eram 12. Os seguidores eram muitos, mas com 3 deles, ele se transfigurou e se mostrou como ele é realmente. Só os 3 viram Jesus
realmente não como um homem, mas como Filho de Deus. Só 3 viram Jesus transfigurar-se e ficaram como mortos quando viram. Só 3, eram 12, mas só 3. Sabe por quê? Aqueles 3, ao longo da vida e do caminho, conseguiram se aproximar tanto dele que se tornaram seus amigos. Cada vez que esse relacionamento com o Senhor se estreita nas pequenas decisões de nossas vidas, não tenha medo ou não tenha nenhum tipo de escrúpulo em dizer: Senhor, eu vou ali comprar aquilo, me ajuda, não deixe que eu seja enganado. Senhor, prepara ali o vendedor, prepara tudo, o Senhor sabe quanto eu tenho de dinheiro, quanto eu posso gastar, eu preciso daquilo ali. Não pense 2 vezes antes de fazer isso. Senhor, eu estou indo ao médico, Senhor, me prepara o médico, usa as mãos do médico. Não pense 2 vezes. Um amigo, quando nós temos um amigo, nós compartilhamos tudo com ele. Nós contamos tudo para ele. E assim é o nosso relacionamento com Deus. O amor, cada vez que esse relacionamento com o Senhor se estreita nas pequenas decisões das nossas vidas, então nós experimentamos o cuidado, o amor, a misericórdia e a correção amorosa de Deus em nossas vidas. Quando fazemos alguma coisa que não agrada a Deus, o Espírito Santo nos incomoda. As nossas dúvidas sobre o caráter de Deus vão se dissipando e a nossa confiança nele vai se tornando cada vez mais forte, quando fazemos dele nosso amigo e companheiro. Nós nunca lembramos que o medo não subsiste por muito tempo onde existe fé. A fé, a base do amor é o relacionamento. Diz assim em Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. O Senhor virá, ele virá em seu socorro. Sabe quando é que chega a chuva serôdia? A chuva serôdia chega naquela terra craquelada, em que as pessoas olham e dizem: daí não vai sair mais nada. Então Deus manda chuva e dali brota. Os renovos surgem. Ali nasce e brota aquilo que Deus quer fazer. Deus não vai fazer na sua vida no dia em que você determinou ou no dia em que você está esperando. Ele faz quando Ele quer, como Ele quer. E as coisas que Deus faz são definitivas. O medo faz parte das limitações humanas. Mas somos chamados a enfrentar o medo a partir de um relacionamento com Deus que nos fará confiar nele. Patriarcas, juízes, reis e profetas, apóstolos e muitos homens e mulheres de Deus do passado e da modernidade aprenderam sobre o Senhor andando com Ele, um dia após o outro. Para essas pessoas, o Senhor não era apenas o Deus das Escrituras, o Deus do testemunho dos outros, o Deus distante e remoto, que não participa do seu dia a dia. Cada um deles, ao contrário, experimentou a realidade da presença de Deus em suas vidas. E Deus falou diretamente com eles. Assim como Deus também quer falar diretamente comigo e com você. Ele está disposto a ser seu e meu amigo. Jesus não é um milagreiro. Jesus não é alguém que você vai para a igreja só para receber. Ele não é um milagreiro. Ele também não é um garçom pronto a te servir. Jesus é o Filho de Deus. E Ele quer ter com você um relacionamento diário, a fim de tirar da sua vida todo o medo. Ele é seu amigo. E se você passar a confiar nele, você não vai ter mais medo. Esse é o problema do sofrimento humano. Como nós não podemos controlar o que vai nos acontecer amanhã ou depois, se as coisas vão melhorar, vão piorar, se vamos conseguir ou não, então deixamos que o medo se instale em nós. Mas se confiarmos nele, se tivermos um relacionamento com ele, nós vamos ser como Davi. Quando Davi foi enfrentar Golias, o gigante, ele disse: Deus já me ajudou a matar um urso e um leão. Por que Deus não o ajudaria a matar um gigante? E é de experiência em experiência
que nós crescemos, aprendemos a confiar nele e paramos de sofrer. Esse é o problema do sofrimento humano. Nós não confiamos em Deus e sempre achamos que as coisas não vão ficar bem. Sempre achamos que não vamos superar aquele problema. Sempre ficamos com medo de que algo aconteça e de que nós não consigamos superar. Mas a Bíblia diz que com Ele nós saltaremos muralhas. A Bíblia diz que com Ele estamos seguros. Eles aprenderam, aqueles homens que acabamos de citar, a confiar em Deus. E adquiriram força para enfrentar os seus medos. Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. Ele não quer apenas revelar o nosso futuro para nós. Esse é o caminho do discipulado. Isso é andar com Jesus. Se Deus revelasse o seu futuro para você, para que você teria fé? Se Deus mostrasse para você tudo o que Ele vai fazer na sua vida, para que fé? Se você já soubesse de antemão o que iria acontecer, você não precisaria buscar a Ele e confiar nele. É por isso que lá em Hebreus está escrito que a fé é a certeza das coisas que se não veem e das coisas que se esperam. Confie nele. Eu sei que você não está vendo nenhuma melhora na sua vida, nenhuma melhora naquela pessoa que você quer que mude. Você não está vendo nada de bom muitas vezes em uma situação da sua vida, mas busque a Deus. Creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Busque. Jesus disse para a gente buscar primeiro o reino e todas as coisas nos seriam acrescentadas. Mas o que se prega na igreja do século 21 é exatamente o contrário. Busque a Deus, vá para a igreja para que Ele te dê tudo. Primeiro as pessoas buscam o Jesus milagreiro, mas Ele quer que nós busquemos amizade com Ele, conhecimento dEle. Jesus querido, muito obrigada por Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a ter fé, ajuda-nos a perseverar, Senhor. Ajuda-nos a não temer e a confiar em Ti, Pai. Nós Te agradecemos desde já, em nome de Jesus.